título dessa mensagem é Graça Redentora, um encontro que muda nosso destino, e eu ainda poderia dizer eterno. João capítulo 7, verso 1 diz assim, depois disso, Jesus viajou pela Galileia, queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará, olha só, você não se tornará famoso, escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Pois nem mesmo quem, irmãos? Nem mesmo quem? Seus irmãos, e aqui não está falando irmão em Cristo, não está falando irmão em igreja, está falando irmãos de sangue, irmãos do ventre de Maria, irmão família de dentro de casa, aquele que dividiu o carrinho na infância. Nem mesmo seus irmãos o quê? Criam nele. E a gente fica triste que alguém não acredita em nós. Eu fico, irmãos, quando me sinto desacreditado, quando parece que, as pessoas não estão acreditando, não estão valorizando. Quem mais sente assim, diga eu. Agora pensa comigo que Deus veio ao mundo e os irmãos, os que viram ele crescer. E irmão, Jesus não teve pecado, então mesmo como criança, sendo uma criança, que eu vou usar o entre aspas, normal, o normal de Jesus foi fora da curva. Jesus não soltou um palavrão, não foi rebelde, não tocou o terror em casa. Pensa. E mesmo assim, os irmãos vendo aquela conduta irrepreensível de Jesus, não acreditavam nele. A gente se dói quando a gente, está fazendo a coisa certa e as pessoas não acreditam em nós. Quem mais aqui? Porque quando a gente está fazendo a coisa errada, as pessoas não acreditarem em nós é normal, é consequência. Eu lembro quando eu sofri um acidente de carro e entrei para a igreja, primeiro culto, no dia do acidente, na madrugada do acidente, no domingo de manhã, meu pai, quando eu cheguei em casa ensanguentado, cheio de caco de vidro na cabeça e álcool e todo bagunçado, meu pai falou: chega. Amanhã, como era madrugada, ele estava dormindo, o dia já estava amanhecendo, mas ele estava dormindo, acordou, amanhã você vai com a gente para a igreja. Eu lembro que depois daquele dia eu pensei: vou para a igreja, vou obedecer, vou ficar bonitinho. E o tempo passou e meu pai às vezes precisava. Um cliente estava vindo no escritório e meu pai precisava ir até uma repartição pública lá na prefeitura, dar entrada, protocolar um documento, coisa que eu sabia fazer desde pequeno, porque sempre ajudei ele no escritório. Aí ele falava: mas não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí eu falava: deixa que eu vou, me dá a chave, você tem que falar com o cliente, eu pego o carro, vou, faço isso e volto. Ele sabia que eu não ia sair com o carro e me perder pelo meio do caminho. Eu não era, irmão, não era tão perturbado assim não. Mas ele foi usado por Deus para me moldar. Ele olhava para mim e dizia: eu não confio em você. Aquilo doeu, irmãos. Eu acho que uma das palavras mais dolorosas que eu já ouvi na minha vida foi do meu pai dizendo que ele não confiava em mim. Porque Deus sabe o quanto eu amo a minha família, o quanto eu amo e valorizo família, e o quanto para mim é importante eu conseguir compartilhar algo bom com a minha família. E o meu pai precisando, mas eu não era confiável. E ainda bem que ele não afrouxou, porque eu ainda estava no processo, eu ainda tinha muita coisa para ser moldado para me tornar confiável. Aquilo não me deixava revoltado com o meu pai, aquilo me deixava revoltado comigo mesmo. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer com que o meu pai confie em mim. Aqui no caso de Jesus não tem nada a ver com isso. Ele é confiável. Ele nunca errou com sua família, ele nunca errou com ninguém. E ainda assim, os seus próprios irmãos não criam nele. Eu não sei se vocês perceberam, e eu estou percebendo isso agora aqui ministrando. Quando Deus nos deu o tema Graça Redentora para o mês de abril, e eu pensei num monte de coisa, e tem um monte de coisa para pregar ainda, e vamos terminar o mês e obviamente não vamos esgotar, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Tenho mensagens prontas que não cheguei a pregar.
graça comum e graça extraordinária, enfim. Mas uma coisa me chamou a atenção agora aqui. Como é que Deus nos conduziu, como é que o Espírito Santo nos conduziu para, sobre o tema, ou sob ele, debaixo dele, o tema graça redentora, falar sobre a rejeição que Jesus passou. A gente passou alguns domingos falando de Lucas 22, onde Jesus é traído, rejeitado, abandonado. Aqui são os próprios irmãos. E como é que Jesus não desiste? E como é que Jesus ainda fala para os discípulos à mesa: desejei muito, estava ansioso por comer essa Páscoa com vocês. Como é que Jesus diz para o Rogério e para... venha a mim todas as vezes que você estiver cansado, sobrecarregado, oprimido, porque eu faço questão de aliviar você, aliviar sua alma, aliviar o seu fardo e mudar a tua história. Para de ir no lugar errado e explodir. Vai a Jesus, se derrame e seja renovado. Mesmo, muitas vezes, tendo duvidado dele. Porque boa parte das nossas frustrações são fruto da nossa dúvida quanto ao que Deus pode fazer a respeito do que estamos passando. Eu vou ser mais claro. Se todos nós tivéssemos certeza que essa luta que a gente está enfrentando, Deus vai dar a vitória e vai ser incrível, extraordinário, a gente não estaria tão ansioso e sofrendo tanto. A gente tem dúvida. A gente às vezes tem dúvida, não é quanto a Ele, é quanto a nós mesmos. Deus, eu não sei se eu vou saber agir, eu sei que eu posso pôr tudo a perder, verdade, mas eu preciso continuar confiando que Ele estará comigo. Ele diz que Ele endireita veredas, caminhos, Ele endireita os caminhos tortos e nos faz andar no caminho reto. Que em nome de Jesus essa seja mais uma palavra para endireitar os caminhos tortos do Rogério e faça alinhar para nós caminhos retos estabelecidos por Ele, para a glória dEle. Para mim está muito claro que Deus quer deixar uma mensagem para a igreja, antes que o mês de abril termine. Toda vez que você se lembrar de graça, toda vez que você se lembrar da redenção, do sacrifício, se lembre do quanto Jesus foi rejeitado e ainda assim não desistiu. Porque a rejeição faz a gente querer desistir, faz a gente querer atravessar a rua e dizer: não, eu até vou, mas eu vou do outro lado, eu não vou tão perto, eu vou ficar longe. E pelo amor de Deus, eu não estou falando que você tem que andar perto de gente que puxou o teu tapete, ou não é aliança de Deus com você, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o caminho que Deus propôs para a gente. Às vezes a gente quer andar no paralelo ao caminho que Deus propôs. Deus, eu não vou pregar, mas eu vou interceder. O dia que o Senhor quiser, o Senhor dá a oportunidade e eu prego. Quer dizer, eu não estou dizendo que vou parar de pregar. Eu estou dizendo assim: ó Zé Paulo, você assume a igreja, eu não serei mais o pastor da igreja, e eu vou ser um voluntário. É pecado ser voluntário da igreja? De jeito nenhum, gente. É uma bênção. Não sei por que você ainda não provou essa maravilha que é servir a Deus. Não é que a igreja está desesperada, passando necessidade, pedindo para alguém: bem servir, porque eu estou desesperada. Não, é a honra de servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas eu fui chamado para estar aqui. Eu posso estar aqui sentado ali sendo ministrado, ok, mas eu sei qual que é a minha posição. Eu não posso abandoná-la, eu não posso andar paralelo a ela. Cuidado com as propostas paralelas. Os irmãos de Jesus não criam nele. Os discípulos de Jesus duvidavam, o repreendiam como Pedro, o abandonaram, o negaram como Pedro, o traíram como Judas, fugiram como os demais, duvidaram como Tomé, e mesmo assim, Jesus foi até o fim. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Quando Jesus entra na igreja e abre Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. E aí ele vai dizer sobre tudo, o seu propósito de vida. O Pai me ungiu para libertar cativos, para curar enfermos, para restaurar pessoas, para mudar destinos eternos. O que ungiu Jesus? Ele diz que o que ungiu ele? Quem ungiu ele? Acabei de falar, gente, quem ungiu Jesus? Ele diz: o Espírito de Deus que estava sobre ele, através do Pai.
Deus Pai ungiu Deus Filho, Jesus, com o Espírito Santo. Quando Jesus vai para a cruz, Ele diz: calma, é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus e ungiu para Ele viver o propósito dEle, está sobre nós hoje, pela palavra de Deus, pelo mover da fé, e Ele vai nos levar a viver o propósito que Deus tem com a gente. Não desista, não desista. Não é porque você é muito bom ou eu sou muito bom, é por causa do Espírito Santo de Deus. É Ele que me capacita a pregar. Irmãos, alguém pode pensar que é falsa modéstia. Não é. Quarta-feira eu vou pregar. Aí hoje à tarde estava assim, falei: meu Deus, me dá graça. Eu até tenho uma palavra, mas ela vai fluir. Ah, Deus, me dá a palavra. Ah, Deus. Irmão, quando não sou eu que vou pregar, irmãos, a palavra fica tão mais leve e simples. Quando não sou eu que vou pregar, a pastora me mostra o esboço dela, eu tenho vontade de pregar o esboço dela. Eu falo: nossa, a mensagem está fácil de pregar. Olha que mensagem incrível, porque ela faz esboço maravilhoso. Aí eu falo: nossa, eu quero pregar essa mensagem, olha aqui e tal, e não sei o que. Eu fico empolgado. Mas quando sou eu que vou pregar, eu tenho friozinho na espinha até hoje. Você acha que não? Graças a Deus, e que Deus conserve o temor, não a covardia, o temor. Aí eu venho e ministro, e para a glória de Deus, o Espírito do Senhor estando sobre mim, sobre você, vai fluir. O que faz Jesus não se deixar levar, não se abater, não desistir, não desanimar, não jogar toalha, não meter o pé em tudo, é saber que o Espírito do Senhor está sobre ele, que Deus Pai enviou o Espírito Santo, o mesmo que está sobre nós hoje aqui. Versículo 5, só para a gente contextualizar e continuar. Pois nem mesmo os seus irmãos criam o quê? Nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Sabe o que Jesus fala? Vocês que não andam debaixo desse propósito de denunciar o pecado no mundo, vocês têm livre acesso à entrada e saída a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu não. Mas eu sei a minha hora. Eu não vou entrar fora de hora. Sabe qual que é um problema nosso? É que às vezes a gente entra em cena fora de hora. Os irmãos de Jesus querem que ele entre em Jerusalém. Só que eles querem que Jesus entre em Jerusalém para se promover. Jesus já sabe que ele vai entrar em Jerusalém para ser levantado, não exaltado, levantado numa cruz. E que depois de levantado numa cruz e de descer à sepultura, aí ele será exaltado pelo Pai. Ah, meu irmão, talvez você esteja no momento em que estão te levantando ao sofrimento, estão levantando o nível de sofrimento, de perseguição, de abandono, de dor na tua vida. Talvez você esteja no momento que você diz: parece que a minha vida está descendo à sepultura, meu casamento está descendo à sepultura, minha saúde, minhas finanças, minhas emoções. Mas eu estou aqui para te dizer que se você continuar no propósito do Pai, se prepara, porque na hora certa Deus vai te levantar da sepultura, vai te levantar da acusação, da condenação, da rejeição, do abandono, e vai exaltar o nome dEle e o testemunho dEle através da tua vida. Jesus sabia a hora certa de entrar, e nós? Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo determinado, e para todo, não é para alguns, não é para grande parte ou a maioria, para todo o propósito debaixo do céu, há o tempo estabelecido pelo Pai. Sair do tempo é comprometer todo o processo, é colocar em risco, é abortar muitas vezes. Procrastinar, que também é sair do tempo, é sufocar,
o que já estava pronto para nascer. Qual é o seu tempo? Eu estou aqui pregando, esse é meu tempo de pregar. Eu não sei quanto tempo, mas eu tenho de pregar. Eu não sei se Jesus me leva, se Jesus vem e leva todos nós. Eu não sei se Jesus me redireciona para outra coisa e levanta outra pessoa, mas esse é o meu tempo e eu preciso fazer o meu melhor no meu tempo. Quem está entendendo? Qual é o seu tempo? Pastor, eu estou no tempo de pôr a casa em ordem, então põe. Mas faça com muita excelência. Pastor, eu estou no tempo do anonimato. Deus me escondeu e me colocou no anonimato. Fica tranquilo, João Batista foi para o anonimato. Jesus foi para o deserto 40 dias antes de se apresentar. Moisés foi levado por Deus 40 anos no deserto, no anonimato. Josué, treinado para ser sucessor de Moisés, ficava no anonimato, no pé do monte. Moisés está falando com Deus, o povo está em comunhão, fazendo festa, às vezes até de idolatria, e o Josué sobrou sozinho. Anonimato não é sinônimo de abandono. Se o seu e o meu anonimato é cumprindo uma direção de Deus, anonimato é sinônimo de preparo. Daqui a pouco Deus vai soprar o nome dele através do teu testemunho. Calma. Não, pastor, eu queria entrar em cena, e eu queria que todo mundo me visse, e eu queria que todo mundo me reconhecesse. Irmãos, nós temos. Todo mundo tem desejo de aceitação. Não, pastor, eu não tenho, eu sou bem resolvido. A gente nasce, desde que nasce, a criança quer ser aceita. Olha um berçário, olha a maternidade, um berçário. Uma criança chora, daqui a pouco a outra chora. Por quê? Porque a outra está chamando a atenção e tem alguém indo até ela. Fala, não, tem que vir até mim, eu que tenho que ser eu sendo as atenções. O Israel, vem Israel com o papai, vem dar um beijo, um abraço. Ele está nem aí. Rogerinho entra, vem cá, Inho. Aí o Inho vem, abraço, papai te amo. O Israel pula no meio, eu amo. Eu tenho que ser aceito. Eu tenho que ser lembrado. A gente vai para a escola, a gente quer ter um grupo de amigos, a gente precisa ser aceito. A gente quer que o professor fale bem da gente, a gente quer ser aceito. Vai prestar um concurso, vai começar a exercer uma vida profissional, a gente quer ser elogiado, a gente quer dar certo, a gente quer aceitação. Chega a fase de pensar em namorar. Eu quero ser aceito, aquela moça tem que gostar de mim, aquele rapaz tem que gostar de mim. Aceitação, a gente passa a vida buscando aceitação, buscando ser lembrado, buscando alguém que olhe para a gente. Os irmãos de Jesus dizem para ele, entra, vai lá, você não quer ser aceito? Ele diz, eu quero, mas na hora certa. Na hora que o Pai decidir soprar o meu nome, na hora que o Pai decidir revelar o propósito completo, eu entro. E é interessante que parece até aquela birrinha de não vou. Aí a hora que eles vão falar, agora eu vou. Mas Jesus não faz birra, Ele é obediente ao Pai. Olha o que diz a sequência. Versículo 8. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa. Presta atenção que Jesus não diz, eu não irei a essa festa. Festa das cabanas é a festa dos tabernáculos. Ele diz, eu ainda não irei, ainda não é minha hora. Daqui a pouco chega e eu vou. Pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Você pode colocar uma mão no seu coração e outra mão no alto da sua cabeça e dizer, meu Deus, me ajuda a aceitar o tempo de espera, confiando no Senhor e permanecendo na minha Galileia. Diga que a minha mente e o meu coração encontrem paz em esperar no Senhor, até que do Senhor venha a resposta, direção e o tempo certo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sabe, não é fácil na prática. Aqui na igreja, gente, é lindo. Essa receita aqui, irmãos, todo mundo olha e fala, é isso, pastor, perfeito, agora minha vida vai, agora eu arrebento. E quarta que vem, se eu chamar você e falar, quem está sofrendo com ansiedade, vem aqui à frente, provavelmente você vem. E talvez eu também. Porque eu não estou falando sobre o Shazam, passe de mágica, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um exercício de fé, sobre perseverança,
sobre guardar essa palavra e vivê-la todos os dias. Amanhã, quando a ansiedade, a inquietação, o desejo, às vezes até desenfreado de aceitação, de aplauso, do que for, bater a minha e a sua porta, que a gente se lembre disso, que a gente traga à memória o que pode nos dar esperança. Eu tenho uma palavra que me dá esperança. Então, as misericórdias do Senhor se renovaram, e eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. E mais um dia, Senhor, eu vou lembrar que tem o tempo certo para cada coisa. Sabe, talvez não, você e eu deveríamos anotar, pegar e fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Isso, ó, grifei aqui, pronto, grifei o versículo 9, e grifei também o versículo 6, Jesus respondeu, agora não é o momento certo de eu ir, pronto. Vamos fazer uma lição, todos os dias de hoje à quarta-feira, leia esses 2 versículos. Pastor, eu vou ler o texto inteiro, glória a Deus, mas no mínimo, antes de sair de casa, quando? Porque, irmão, aí a gente deixa para ler no final do dia, aí a gente olha e fala, nossa, aquele monte de bobagem que eu fiz, hein, se eu tivesse lido isso aqui. Gente, isso aí é igual a pessoa que desmaiou de fome, com o prato de comida na frente dela. Por que não comeu antes? Então, eu estava olhando, eu estava deixando, daqui a pouco eu como, caiu, bum. Ei, tem um prato de alimento aqui, come antes de sair, antes de encarar o seu dia, antes de encarar a si mesmo. Pastor, mas não dá tempo, faz igual o Paulo falou, 15 minutos antes que eu acordar, eu não vou morrer. Derruba o altar da idolatria ao sono e levanta um altar ao Senhor Deus. 10 minutos, dá tempo de ler isso aqui orando, meditando, e começar o dia direitinho. Senhor, eu vou ler esses 2 versículos, e vou trazer a memória. A hora que você ler, o seu cérebro, sua mente vai lembrar o que você foi ministrado aqui, e você vai sair preparado para enfrentar batalhas e vencer, com uma postura de uma pessoa de fé em nome de Jesus. Alguém crê nisso? O versículo 9, de novo, diz, tendo dito isso, o que aconteceu? Jesus não se movia, porque os outros estavam cutucando ele, por provocação alheia. Pelo amor de Deus, é só eu pedindo, eu não sou de pedir isso muito, vocês sabem, mas quando vem inspiração, tem que falar, casal, não brigue, por favor, mas dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga, não se mova por provocação alheia, se mova por fé. Você não precisa falar, tá? Mas de repente até tinha que falar, mesmo que a provocação vier de mim, porque às vezes vem, tem gente que está irritado comigo, porque eu estou tocando na ferida, e você já está dizendo assim, pastor, está me provocando, que bom, que é isso, pastor, que bom, porque se um dia eu e você nos colocarmos diante da palavra, e não houver nada em nós que precisa mudar, ou melhorar, ou consertar, ou corrigir, é que nós já caímos, e estamos cauterizados, porque enquanto a gente estiver aqui, vai ter algo a ser corrigido. Alguém entende o que eu estou falando? Enquanto estiver aqui, Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Jesus já veio te buscar para ir para o céu? Não, então ainda tem coisa para aperfeiçoar. Então às vezes nós vamos ser provocados, às vezes a palavra vai nos provocar, e o bacana é quando a gente tem aquela maturidade, né, Pamela, de entender, olha aqui, Deus está falando comigo, e glória a Deus, Deus está realinhando minha vida, louvado seja Deus. Eu não vou ser movido por provocação, eu não vou ser movido porque acreditam em mim ou não. O primeiro tópico fala disso, olha só, é Jesus que a gente está vendo. Põe para mim o primeiro tópico, olha isso aqui, que incrível. Cadê? Está aí? Jesus sabe o que é ser o quê? O que é ser o quê? Desacreditado. Os irmãos não acreditaram, e mesmo assim ele não se move por provocação, ou pelo descrédito dos irmãos. E por que você quer provar para quem não tem nada a ver com a tua vida, o que você não foi chamado para viver?
Prove para você mesmo que você é capaz de obedecer a Deus e viver o propósito dele na tua vida. Isso é a coisa mais linda que eu e você podemos fazer. Eu vou provar para o Rogério que eu, Rogério, vou viver cada palavra, cada promessa, cada sonho, cada propósito que Deus tem na minha vida. É isso. Eu não estou concorrendo com o outro. Eu preciso me tornar melhor do que eu era ontem. Eu preciso me aproximar mais do propósito de Deus para a minha vida do que eu estava próximo ontem. Faz sentido para alguém aqui? Jesus sabe. Quando a gente fala, ai, mas sabe, é porque Jesus é Deus, Ele sabe o que é ser desacreditado. E mesmo assim, não se moveu por provocação, nem se moveu por carência de aceitação. Eu preciso ser aceito, meus irmãos precisam acreditar em mim, as pessoas. Então eu vou fazer uma coisa. Aí, irmãos, é aquilo que alguém já disse, é verdade. Pessoas gastam o que não tem para impressionar quem não merece, para preencher um vazio que não será preenchido. Pare. A Bíblia diz que gastar dinheiro naquilo que não é pão é pecado. E não está dizendo que, pastor, comprei roupa, então é pecado. Não. Agora, você comprou roupa para impressionar alguém que não tem nada a ver. Por quê? Porque tem alguém que você pode comprar roupa para impressionar alguém? Quem, Beto? O Beto falou, Pri, pastor, conge. Sim. Agora não, eu quero fazer média para geral, para gente que não está nem aí. A gente às vezes quer conquistar algo, quer chegar num lugar, quer mostrar algo para provar para alguém que nem está olhando, nem está dando a mínima. Para com isso. A nossa vida precisa inspirar as pessoas. Nossa vida não é o esfregão. Vou esfregar na cara dele, vou esfregar na cara dela. Não. A nossa vida tem que ser inspiração. Que pessoas olhando para mim e para você sejam inspiradas a servir o Deus que nos levantou do fundo do poço em nome de Jesus. Amém? Versículo 10 diz: contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também fez o quê? Foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Ele não foi para dizer, cheguei, hein? Eu venho a hora que eu quero, ninguém manda em mim. Lembrei agora. Essa semana, irmãos, o Israel estava fonfon. Ele deu uma crise que ele queria um negócio. A gente foi na padaria domingo. E ele queria porque queria um brinquedo. E eu falei, não, Israel, hoje eu e o pastor falamos, não vamos comprar. Não é todo dia que você vai comprar as coisas. Podendo ou não podendo, tem que saber não também. Não. Aí ele começou a chorar e gritar. Aí eu falei, agora é que não vai ser hoje mesmo. Mas nem que alguém quisesse dar. Hoje não. E irmãos, ele tocou o terror e veio tocando terror. Chegou uma hora, irmão, que eu comecei a fazer assim para ele. E a pastora ficou brava. Aí ele pegava e chorava. Ela, para, depois ele ia fazer igual você. Aí eu parei e falei, é mesmo, pior que ela tem razão. Mas irmão, eu quis. Eu falei, ele quer fazer pirraça? Eu vou pirraçar e vou mostrar para ele que eu não estou nem aí. E tadinho, ele já estava acalmando. Agora que está acalmando, você vai provocá-lo? Mas às vezes a gente quer reagir a provocações de forma tão imatura, tão infantil, e a gente perde o foco, a gente sai do alvo. Essa noite é a noite de voltar para o foco, voltar para o alvo, e ainda em 2023 contar, fora a salvação eterna, o maior testemunho da tua e da minha vida em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você não veio para um encontro do acaso, você veio para um encontro que vai fazer isso na tua vida. Eu acredito nisso. Isso está falando ao meu coração esses dias. Deus essa semana está mudando trajetória e destino de pessoas que estão dando crédito a essa palavra. Você não vai fazer para provocar alguém ou para reagir à provocação de alguém. Aprenda a desprezar provocações, mas a valorizar direções. Crede no Senhor vosso Deus. 2 Crônicas 20:20. Ouvi, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Deus
Senhor é a minha segurança. Deus, se tem uma direção profética, ali está a minha prosperidade. Eu não vou ser movido por provocação, eu não vou ser movido por rejeição, abandono, ou por tentar, por aceitação. Eu vou ser movido por Deus e palavras de Deus. Palavras de Deus. Cuidado com, entre aspas, profeta sem palavra. O que sustenta um profeta é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não tem nenhum profeta. Ninguém é profeta de si mesmo. Se alguém falar, que fale a palavra. Se alguém profetizar, que profetize a palavra. Irmão, para a glória de Deus, você pode dizer que você está numa casa onde quando é profetizado ou quando é falado, é a palavra. Quando é corrigido, exortado, é a palavra. Quando é encorajado ou consolado, é a palavra. Em tudo está a palavra. Porque eu não tenho garantia para a vida de ninguém, mas o que está escrito garante a minha e a sua vida, e eu creio de todo o meu coração. Creia. O versículo seguinte, versículo 11. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam, ele é um homem bom, enquanto outros diziam, ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público. Por medo de quem? Dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a fazer o quê? Ensinar. Nós podemos interpretar esse texto como, então, na hora certa, então, no momento em que o Pai autorizou, quando o Pai mandou, Jesus começou a cumprir seu propósito. Quando Deus disser para você, vai, não tenha dúvida, Ele é contigo. Mas quando Deus disser, espere, não faça igual Saul. Eu mesmo, mas o Samuel está demorando a chegar, e eu mesmo vou oferecer sacrifício, porque o povo está indo embora de mim, está dispersando, então se eu fizer aqui um culto a Deus, entre aspas, oferecer sacrifício a Deus, o povo fica comigo. Tem gente tentando segurar, e aí vou começar pelo ministério, é pastor tentando segurar o povo com ele, fazendo malabarismo que Deus nunca mandou fazer. Para quantos colegas eu já disse, ei, pregue a palavra, não fique inventando moda, porque você vai passar a vida inteira competindo com os outros que estão inventando moda. Pregue a palavra. Você pode ter uma igreja com mais gente ou menos gente, mas é gente que quer a palavra. Deus inspirou um ato profético, vai fundo. Deus inspirou uma direção, vai fundo. Mas se preocupe com a palavra. Acabou. Não, mas tem um mecanismo. Não, o mecanismo é a Bíblia. A partir dela a gente pode fazer qualquer coisa que ela permitir, que Deus permitir. Fora dela, nada. Não, eu vou salvar meu casamento usando aqui uns argumentos e umas coisas e fazer do meu jeito. Não vai. Vai perder o casamento. Quantos eu vi distanciarem do altar em nome do casamento e dizer, não, eu preciso. E o que conseguiram perder foi a única coisa que ainda sustentava o casamento que estava rachado, que era o temor de Deus. Quando o temor vai embora tudo junto. Quando o temor vai embora, irmão, não sobra nada. Às vezes a fé parece que foi embora, a esperança até foi embora, mas o temor não sustenta. Eu já deixei de pecar, eu já deixei de fazer bobagem, já deixei de desistir, por exemplo, só por temor de Deus. Quem mais? Eu não tinha esperança, não tinha fé, mas tinha temor. Mais alguém? Não vou fazer uma bobagem, por quê? Pelo temor. Não vou adulterar, não vou me matar, não vou largar o emprego, não vou largar a família, não vou abandonar os filhos, não vou abandonar o ministério, sei lá o quê. Por quê? Porque você tem fé. Não, no momento eu não estou sentindo fé, no momento eu não tenho esperança, no momento eu estou, mas eu tenho temor. Se eu largar a única coisa que ainda me conecta, que me sustenta, aí eu perdi tudo. Se talvez você chegou hoje aqui sustentado pelo temor, louvado seja Deus, parabéns por ter segurado firme no temor. Agora deixa a tua esperança e a tua fé ser alimentada, porque Deus quer te levar a um novo nível. Não é pecado se sustentar com o pouco que você tem. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus coloca no... O que a gente não pode é rejeitar o pouco. Pastor, a fé parece que está indo embora. Pastor, a esperança parece que está indo embora. Eu tenho só um pouquinho de temor. Agarra isso aí, fica firme.
Fica firme até que a esperança comece a voltar. E fica firme. O temor faz você continuar abrindo a Bíblia. O temor faz você continuar orando. O temor faz você continuar vindo à igreja. E abrindo a Bíblia e orando, jejuando, lendo a Bíblia, orando, vindo para o culto, sendo ministrado, a esperança vem, a fé vem, e daqui a pouco você já não está mais só no temor. Você está no temor, na esperança, na fé, e está até transbordando na vida de outros. Jesus olhou e falou: ninguém está nem aí, mas eu vou ficar com um pouquinho que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho a palavra do Pai. Percebe que Jesus muitas vezes ficou com um pouquinho só? Um pouquinho, uma palavra, um mandamento, uma ordem, o consolo de um anjo, já que até os discípulos mais próximos não conseguiram segurar em oração com ele. Mas Jesus nunca entregou tudo. Ele sempre segurou. Tenho só um pouquinho, mas vou ficar. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas o temor, que não seja feito como eu quero, mas conforme o Senhor quer. Temor. Um anjo vem consolá-lo, vem confortá-lo, vem encorajá-lo. Em nome de Jesus, que Deus esteja me usando como anjo da igreja, que Deus esteja pela palavra, como o anjo fez com Jesus no Getsemane, fazendo comigo e com você, nos sustentando e fortalecendo, até que a vitória seja completa em nome de Jesus. Irmãos, Jesus vai lá e faz o que ele foi chamado. Segundo tópico, olha que interessante, presta atenção nisso. Seja firme em seguir o propósito de Deus, mesmo que desacreditado. Às vezes, a gente pensa em desistir porque estamos desacreditados. Às vezes a gente quer sair do propósito de Deus e a gente vai aceitar pratos de lentilha na esquina. É só se lembrar de Esaú. Esaú nasceu e ele era gêmeo de Jacó, mas ele acabou de fato nascendo o primeiro. Esaú é o irmão mais velho, aliás, de Jacó. Só que o Jacó quer a bênção da primogenitura. O Esaú chegou primeiro, mas eu quero. E o Jacó quer, e o Esaú não está nem aí para a bênção da primogenitura. Esaú é aquele cara que está devendo para todo mundo. Mas se na empresa falar, vamos dar um bônus de R$100, ele não paga ninguém, ele vai comprar pizza. E depois ele vai chegar e fazer cara de vítima para todo mundo e dizer, minha vida é difícil. Esaú, não é isso não, Esaú. Você precisa encarar a sua realidade, reorganizar a sua vida e priorizar o que é prioridade. Esaú, se não é tempo de lentilha, não coma. Se não é tempo de guisado, não coma. Vai preparar o seu. Vai demorar um pouquinho mais, mas você não vai perder o principal. Esaú precipita. Esaú põe a perder. A gente não pode colocar a perder aquilo que é o nosso propósito. Jesus mesmo desacreditado pelos irmãos, continua, há um propósito. Capítulo 8, olha só, verso 1, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez onde? No templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e fez o que com a multidão? E a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Interessante que esses líderes religiosos aparecem para trazer para Jesus uma mulher que foi pega no pecado. Mas me mostra uma vez na Bíblia que esses líderes religiosos trazem um enfermo para Jesus. Esses. O Jairo quebrantado vai lá porque a filha dele está morrendo, então desesperado ele vai. Era um chefe da sinagoga. Esses líderes religiosos são, infelizmente, muitas vezes o retrato de alguns ou de muitos de nós, que são proativos para atacar, julgar e condenar, mas uma preguiça de ajudar, uma preguiça, uma falta de tempo, uma falta de disponibilidade, uma falta de agenda para amar, interceder,
contribuir, colaborar, servir. Põe o tópico aí para mim, que eu já vou direto nele para eu acelerar e terminar essa mensagem aqui. Põe aí para mim. Muitos são proativos para atacar, condenar, mas omissos para ajudar e salvar. Oh, você viu fulano de tal no erro? Vamos rapidinho contar para todo mundo. Ei, você já experimentou ver alguém no erro e dizer: ei, posso te ajudar a largar isso? Posso te ajudar a mudar de vida? Sabe, irmãos, eu graças a Deus, eu já errei muito na vida. Pastor, por que você não prega as coisas que você errou? Eu prego, vocês ouvem aqui várias vezes eu falar de onde eu errei. Mas eu procuro também falar, ou talvez falar mais, não sei, sobre onde eu acertei, para encorajar você a acertar. Onde eu errei, às vezes eu falo para te abrir os olhos para você não errar. Mas agora eu trago a memória, vem a minha memória, quantas vezes eu vi alguém que às vezes, graças a Deus, irmão, nossa igreja é uma bênção, não é perfeita, não. Todos nós temos muito a melhorar, todos nós. Aqui é a casa dos imperfeitos, perfeito é aquele a quem invocamos, o Deus Todo-Poderoso. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, não é comum, não é frequente haver em nosso meio aquele ajuntamento de apedrejamento. Não é comum, graças a Deus. Ô pastor, eu passei por um, pode procurar eu, a pastor, outros irmãos, que você vai encontrar gente que vai te ajudar. Porque o ser humano é falho e pode acontecer, está sujeito a acontecer aqui também. Infelizmente, não deveria, não somos encorajados. Você recebe mensagem aqui para isso? Alguém recebe pregação aqui para aprender a fazer isso? Treinamento para fazer isso? Não. Mas acontece ou não acontece, gente? Acontece. Ninguém vem pedir permissão. Pastor, sabe o que é? Eu vi que o David deu uma pisada na bola, eu queria arrebentar ele no meio, pastor. E eu sei mais umas 3 pessoas também têm um negócio. Pastor, a gente pode ir lá e fuzilar o David, pastor? Eu falei, irmão, você está vendo o David no erro, está respirando por aparelho, você vai pisar na mangueirinha e vai terminar de morrer. Vamos tentar salvar o David. Não é melhor? É o que a Bíblia diz, não é que o pastor é legal, é bíblico. Se você vê o teu irmão pecando, vai falar com o teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Olha que coisa incrível. E se ele não te ouvir, aí você chama uma testemunha ou 2 e vai falar com o teu irmão. Ó, você já foi falar com o irmão 2 vezes, hein? Uma sozinho, segundo você chamou uma testemunha. Se ele não te ouvir, aí você pega e chama um líder da igreja, chama um pastor da igreja, um líder, se ele é ligado a algum ministério, e vai tentar ganhar o seu irmão. Se não adiantou, irmão, entrega a igreja. Não adiantou, aí é duro, irmão, porque aí agora vocês querem que eu fale? Foi Jesus que falou, entrega ao Satanás. Esse infeliz, que não quis ouvir um, não quis ouvir 2, não quis ouvir 3, quis ouvir ninguém. Então deixa ele se lascar com Satanás aqui na terra, para dar tempo dele não ter que se lascar com Satanás no inferno. Que isso, pastor, misericórdia? Não, Jesus não pode falar isso. Pode, e ainda bem que ele fala isso, porque ainda bem que eu me lasquei com Satanás lá naquele acidente de carro, para eu não me lascar com Satanás a eternidade inteira. Aquele acidente abriu meus olhos, me salvou. A misericórdia de Deus me pegou lá. Eu estava na mão do diabo, Jesus deixou eu descer mais um nível para eu cair em si, abrir os olhos e vir para Ele de verdade. E você e eu passamos por isso ao longo da vida. Ainda bem que estamos aqui. A graça redentora nos alcançou. Mas cuidado, para não ser proativo. Eu estou sempre disponível se for para fuzilar alguém. Você sabe a novidade de alguém? Me conta. Irmão, marca no relógio quanto tempo uma pessoa aguenta te ouvir falar mal de alguém. E diz para ela que você leu a Bíblia, uma mensagem falou com você, e vê quanto tempo ela aguenta te ouvir falar da Bíblia. Simples assim. Os que reclamam de 50 minutos de pregação, aqui 55, 1 hora às vezes, gastam 2 fazendo fofoca. Satanás, falando da vida dos outros, criticando, acusando e condenando. Estou mentindo, gente? Pastor, o senhor está falando mal dos outros agora? Não, eu estou alertando a gente, para a gente não cair nessa. Não seja proativo em atacar, condenar, e omisso em ajudar. Por que alguém não foi tentar salvar? Por quê? Que em nome de Jesus essa pergunta fique ecoando na minha mente, na sua, no nosso coração. Por que você não ajuda a salvar? Por que você não tenta ajudar a salvar? Em vez de falar, olha, aquela lâmpada está queimada, por que você não tenta ajudar a trocar?
Aquilo lá está com problema, está não sei o quê. Por que você não pergunta para quem é responsável? Como eu posso ajudar? Faz sentido para alguém? Mas a multidão quis levar para atacar, vamos condenar. Hoje nós vamos ver a pedrada, e aí no final a gente apedreja ele, porque ele diz que é o Filho de Deus, e isso e aquilo, de algum jeito a gente precisa pegar ele hoje. O versículo 6, irmãos, só cuidado, que eu e você sejamos conhecidos em levar mais gente para ser abençoado por Deus. Só fazer um comentário aqui. Quem aqui já pediu oração por alguém da família que estava perdido na mão do diabo? Bacana. Agora não levanta a mão, só pensa. Quantos nós já trouxemos alguém para ser abençoado? Porque às vezes a gente apresenta os endemoniados da nossa vida. Tem gente que não apresenta como endemoniado não, viu? Glória a Deus. Mas tem gente que apresenta. Pastor, eu tenho um cunhado endemoniado, eu tenho uma irmã endemoniada, eu tenho minha sogra. Pastor, não queria falar, mas é minha mãe, é meu pai, meu filho, pastor, perturbado, endemoniado. Agora, quem a gente leva para ser abençoado? Porque a gente leva o nome da pessoa de endemoniado. Por que a gente leva o nome para alguém ser abençoado? Lute por um abençoado, profetize um abençoado mais na sua família, que na minha e na sua família essa seja uma semana de abençoados e não de endemoniados. Seja uma semana profética, abrir a boca para levar salvação, para levar vida. Gente, eu disse para alguém passar o pano e falar para aquelas pessoas continuarem no erro? Não, eu disse para nós nos posicionarmos no mundo espiritual e profetizarmos, e buscarmos a Jesus por uma mudança. O versículo, então cuidado, tá? Grande parte das pessoas são muito mais proativas para o mal do que para o bem, para acusar do que para ajudar a salvar, para brigar do que para amar, para criticar do que para apoiar. Verso 6, diz assim, ó: procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever onde? Na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Põe o tópico já para mim, porque eu vou acelerar aqui e finalizar. Olha isso aqui, arrumamos força e disposição para brigar, mas temos preguiça, estamos cansados demais para amar, para dar atenção. Irmãos, quantas vezes a gente já fez assim com o filho e com a filha? Para com isso, você não está vendo? Aí a mesma criança: vou te falar uma coisa, fala logo que eu estou cansado. Mal ouviram a nossa voz, mal tiveram a nossa atenção, mas na hora de brigar, irmãos, a gente descobre que a gente tem pulmão para atravessar o rio Tietê sem subir. A gente tem pulmão para, sabe, dilata e vai, é aquela força. E para dizer eu te amo, para dizer muito obrigado, para dizer perdão. Então, homens vêm até Jesus com muita energia para condenar, com muita proatividade, com muita força, com muita intensidade. Irmãos, que a gente não entre nesse time, que a gente não entre no time de quem tem muita força e disposição para brigar, criticar, acusar, ver defeito, falar mal, mas tem uma preguiça tremenda na hora de amar, na hora de apoiar. Eu estou muito cansado, meu dia foi difícil. Arruma uma briga para você ver se a pessoa não arruma força para estender o dia mais umas 2 horas. Ah, irmão, quem nunca brigou estando cansado, que atire a primeira pedra, por favor. Eu e a pastora já brigamos, estando cansado, daqui a pouco briga. Aí cansado a gente estende mais 1 hora o dia. E não estava cansado? Irmãos, a gente precisa abrir os olhos. Até a irmã Cida olhou para o Marcos e falou assim: 1000%. Vamos reorganizar nossa energia. Se já está bom, imagina como é que vai ficar agora. Ele está vermelhinho ali, o irmão Marcos 1000%. É o MM, Marcos 1000. É seríssimo. O versículo 10 vai dizer assim, ó: então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vai o quê? Não peques mais. Jesus expõe o vazio,
o vazio da graça no coração dos homens. Presta atenção, mas pega essa aqui, irmão, olha, pega essa chave aqui. Quando Jesus inclina e escreve na terra, quando Jesus fica esperando que atirem pedras, e eu não vou mergulhar nessa parte das pedras não, porque hoje não dá tempo, e Jesus espera, daqui a pouco Jesus olha para a mulher, e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém, nenhum aqui ficou para te condenar, nenhum ficou ao meu lado, nada. Ela olha ao redor, ninguém está ali. Jesus olha ao redor, ninguém está ali. Ei, irmão, na hora de estender graça, muitas vezes a gente olha e tem um vazio, mas eu estou aqui para te dizer que mesmo que todo mundo negue graça a você, Jesus estará ali dizendo: vai, porque há esperança para a tua vida. Eu não saí, eu não fui embora com a multidão, eu estou aqui, eu acredito em você. Todo mundo abandonou, todo mundo foi embora, mas eu estou com você. Esse é o recado de Jesus para aquela mulher. Eles podem ir embora, eu não. Quem você e eu mais esperávamos que nos apoiasse pode ter dado as costas, pode não ter nos ajudado, a ajuda que a gente esperava, mas Jesus está ali. Ele está escrevendo, Ele está escrevendo, Ele está escrevendo. Pastor, quem está escrevendo? Eu não sei, mas eu sei que tem uma nova história saindo para quem crê nele. Põe o tópico aí para mim, por favor. Olha isso aqui, e eu só tenho esse mais um. O encontro com Jesus, com a graça, nos mostra que não é sobre como começamos, mas sim como que terminamos. Você percebe que naquele dia aquela mulher saiu de casa para fazer o quê? Ela não foi pega em quê? Pegaram ela fazendo o quê, gente? Adultério. Ela saiu de casa então para quê? Pecar. E os acusadores saíram para fazer a obra de Deus. No final das contas, os que saíram para fazer a obra de Jesus, de Deus, abandonaram Jesus e voltaram para casa. E a que saiu para pecar foi alcançada por Jesus e agora vai andar sobre a palavra de Deus. Pastor, agora o senhor bagunçou tudo na minha cabeça, que eu vim para a igreja, então estou lascado. Não! Eu estou aqui para dizer para você que até quando a gente erra a mão, Jesus vai dizer: vamos realinhar isso aí, porque eu não desisti de você. Cuidado para não se tornar um religioso, que em nome, entre aspas, da obra de Deus, larga Jesus. Larga Jesus de verdade, larga a palavra. Não deixe a palavra por nada. Não deixe a multidão te influenciar. Mas todo mundo pegou pedra. Eu não sou todo mundo, eu sou aquele que está aos pés de Jesus. O dia daquela mulher começou terrível. Ela começou o dia em aliança com Deus ou com o diabo? Mas terminou o dia em aliança com quem? Que os nossos dias terminem em aliança com Deus, que também comecem em aliança com Deus, mas principalmente que terminem em aliança com Deus. Eclesiastes diz isso, que melhor é o fim das coisas que o começo. Não é sobre como começamos, é sobre como terminamos. E o último tópico para a gente orar, põe aí para mim, por favor. Entre várias pessoas que saíram de casa para atacar, julgar e condenar alguém. Olha só, eles saíram, hoje a gente precisa achar alguém para a gente atacar, julgar e condenar. Vamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus é ser os caça-pecadores. Se fosse caçar um pecador para levar ele para Jesus ser perdoado e salvo, glória a Deus. Mas eles querem caçar para condenar. Entre várias pessoas saíram assim. E uma mulher que saiu de casa para pecar, quem foi abençoada por Jesus foi a que saiu para pecar, mas se rendeu à graça. Hoje é conosco, porque a gente veio ao encontro com Jesus e vamos voltar cheios da graça, do amor e do poder de Deus para casa. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, porque Ele merece o melhor de nós.